Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Tem Jeito Podcast. Olha a Aparecida aqui, nem falei dela, ela já tá se mostrando. É muito abusada, né? Eu sou. Já estamos ficando muito velha nesse negócio aqui e ela tá ficando abusada. Bom, para quem não me conhece, sou Daniela Silva. Essa é a minha amiga, Marta Lobo, chique de fina e Aparecida. Aparecida, isso é verdade. Ela gosta de aparecer. Uhum, Mas, enfim, não viemos para falar de Marta Lobo. exatamente. Viemos para falar de uma convidada que tem uma história muito linda e inspiradora para você. Prestar bem atenção e aprender com ela. Porque ela é bem pequenininha, sabe? Parece uma criança. De tão pequenininha que é, mas é um baita mulherão. Bem-vinda, Eliandra. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, meninas. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigada às duas. E é isso aí, sou uma pequena mulher, tenho uma história inspiradora, né? História de vida, assim como todas nós temos, vocês também devem ter. E, Me conta um pouquinho de você. Conta pra gente um pouquinho. Quem é Eliandra? bom, Ali. Vamos chamar ela de Li, que fica mais fácil, tá? meu nome é Eliandra, eu sou baiana, moro aqui em São Paulo faz 22 anos. Eu vi assim como toda baiana, né? Com muitos sonhos, uma história, queria, assim como todo mundo, trabalhar, ter uma história no mercado tradicional. Estudei para isso, sou formada em administração financeira. Fui seguindo o caminho normal, assim como todo mundo. E aí, cheguei a trabalhar no mercado financeiro, odiei o mercado financeiro, assim, foi meu pior pesadelo, foi trabalhar em banco. Então, logo também reconheci que aquilo não era para mim e já caí fora. Também eu tinha muito sonho, mas também quando eu vi que não era para mim, eu eu não tinha medo de procurar outros caminhos. E foi assim minha história. Saí totalmente do mercado financeiro, isso já na faculdade. No segundo ano, eu vi que não era o mercado financeiro e eu fui fazer estágio. Eu também não queria trancar a faculdade. Falei, não, já estou no meio do caminho, não vou trancar. E aí eu fui fazer estágio na área de direito. E me apaixonei, amei direito. Fazendo faculdade. Fui fazer, fiz um estágio na Coab, empresas de casa popular. E aí, chegando lá, eles me colocaram para ajudar os advogados a fazer conta. Eu era muito boa em conta. É Então, porque a gente odeia, na né? retomada, então, fazia. E fiquei apaixonada. Tanto é que depois eu falei, não, eu vou ser oficial de justiça, eu não precisava me formar em direito. Estudei muito, estudei 2 anos para ser oficial de justiça. E aí, não saiu o concurso na época. Aí, nesse meio tempo, conheci meu esposo. Já casei com ele, foi assim, foi muito rápido a nossa história. Então, eu já fiquei grávida, já casei. E aí, quando eu casei, minha vida deu assim, uns 360 graus. E aí, eu, com o bebê no colo, eu não queria mais, tipo, eu não queria deixar ele para trabalhar. Mas eu também não queria ficar sem meu dinheiro. E aí, aquele sonho de oficial de justiça, de continuar estudando. Aí eu falei, deixar depois eu vou fazer isso. Aí fui tentar empreender. Aí eu conheci a Mary Kay, uma empresa de marketing multinível internacional aqui no Brasil. Me apaixonei pela ideia de empreender. E aí eu comecei a empreender no marketing multinível. Fiquei 1 ano e meio na Mary Kay, assim, me apaixonei, foi minha escola, só que não ganhava dinheiro. A gente inspirava muitas mulheres, não dava para ter aquela liberdade financeira. Então, enterrei mais uma vez esse sonho e fiquei procurando uma empresa que eu pudesse fazer o trabalho, né, do jeito que era para ser aquela missão do marketing multinível. Fiquei um tempo em off, mas estudando, sempre estudando muito, porque assim, eu me apaixonei pelo mercado. Aí fiquei 1 ano sem fazer marketing multinível, estudando um pouco. Tinha algumas empresas aqui no Brasil e tinha empresas de fora, que normalmente as empresas de fora são empresas muito visada aqui, muito concorrida. Só que o tipo do mercado americano não é o tipo do brasileiro. Então, eu não queria aquilo para mim. Aí fiz um curso de cabeleireira, montei um salão, virei cabeleireira, virei maquiadora, mas eu sempre tive aquele sonho de ajudar o próximo, que a missão, né, do marketing multinível. Então, você se cadastra e aí você ensina as pessoas
também ganhar dinheiro. E eu sempre queria aquilo para mim. Até então, conheci a Rinode com a empresa brasileira. No começo eu não queria, tinha muita gente falando contra, muita história de pirâmide, e eu só estava conhecendo o mercado. Não tinha estudado tanto. Então, fiquei um ano com meu filho pequenininho, depois veio a minha filha, então eu tinha 2 filhos pequenos, estudava um pouquinho. Então, eu tinha me aprofundado para saber como que era a Rinode. Aí um primo meu se cadastrou, me chamou e eu comecei a estudar. Aí eu falei, ah, legal. Comecei só a vender os produtos, fui vendo que era aquilo. E aí comecei a estudar a empresa. Aí eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu tenho 6 anos, né, de grupo Rinodê. Sou diamante no grupo. Assim, como a gente fala, a escada do sucesso é um dos 5 degraus, não é o topo. Falta mais uns 6 ainda para chegar no topo. É onde eu quero chegar. Mas pelo tempo que eu me dedico à empresa e pelo crescimento que eu tenho lá, tá assim, é surreal. Eu tenho uma rede hoje de umas 100 mulheres na minha equipe, já passou umas Você 500, coordena 100 100 mulheres. mulheres, e já passou 500 mulheres, mulheres e homens, mas assim, minha equipe, por eu ter vindo da Mary Kay, que é assim, é muito feminino, então eu comecei a trazer um pouco disso, porque a Rinodê é muito homem, muito empresário. Então, eu trouxe um pouco da escola Mary Kay aqui para dentro, no estilo de trabalho brasileiro, onde eu tenho minha rede é 95% feminina. Tem homens na minha rede, assim, mas o nosso carro-chefe são as mulheres. E hoje eu devo ter umas 100 mulheres na minha rede. É muito pouco, né? Para a gente ter uma liberdade financeira, a gente tem que ter mais ou menos 1.000 pessoas no grupo, mas já é muito, porque as pessoas falam, ah, é pirâmide, não é pirâmide, que é um negócio de formiguinha mesmo, você tem que cadastrar uma pessoa com amor. Se você pensar só no lado financeiro, as pessoas não ficam na sua rede. Essas 100 pessoas, só para eu entender, elas são diretamente ligadas a você ou elas já vêm dos níveis? Não, essas 100 pessoas são através de mim. Um exemplo, coloquei 10 diretas minhas, e essas 10 foi chamando, Uhum. e aí foi virando uma organização de mais ou menos. Hoje a gente está com Você 100 pessoas. convidou 10 mulheres E e aí colocou elas na sua rede e elas foi foram convidando. convidando outras pessoas. E aí eu sou líder dessas, mais ou menos umas 100, cento e poucas hoje. Mas já chegamos a um nível aí de quase 500 pessoas na organização, que é através de mim. Então, eu entrei, tipo, se eu não tivesse entrado, tem até um rapaz que ele não faz mais parte da equipe, ele desistiu, mas um dia ele falou assim, nossa, através de um sim seu, tem todas essas pessoas. E assim, o legal que a princípio você entra para ter uma renda extra, você entra para ter contato com mais pessoas, ter treinamentos, porque assim, é muito legal. A gente tem muito treinamento, é, imagino que vocês também devem ter muito treinamento, muita palestra, coach, e a gente tem tudo isso gratuito. Então, quando eu conheço uma pessoa, eu falo, ó, independente se você vai ganhar dinheiro ou não, uma coisa eu tenho certeza, você vai sair muito mais evoluída, porque aqui você vai ter tudo isso gratuito. Então, não precisa você desembolsar 2.000, 10.000, igual muitos treinamentos, a gente sabe que é caríssimo. E aqui não, aqui tem tudo gratuito. E esse rapaz, ele mudou bastante a cabeça dele. Apesar dele não estar mais, mas eu tenho certeza que hoje, em qualquer trabalho, meio de trabalho, ou CLT, ou autônomo, ele vai ter um outro direcionamento por conta disso. Uhum. Então, através de um sim de uma pessoa, muda assim, a história de muitas pessoas. E você hoje, assim, efetivamente, você começou vendendo ou você começou de fato já prospectando para pessoas venderem? Eu comecei vendendo, eu gosto muito da venda. No começo, assim, eu achava que eu não tinha jeito para vendas. Até eu comecei, vendi e gostei. E aí eu percebi que toda vez que eu saía para vender, eu tinha muito receio. E eu identifiquei que aquilo lá era meu bloqueio. Então eu falava, eu tenho que vencer. Tipo, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Então eu percebi que ali que estava os meus medos. E eu comecei para me desbloquear mesmo. Eu levei uns 6 meses. E aí eu comecei a amar muito a venda. Então, eu falo para todo mundo da minha organização: você pode não ter R$ 1 no bolso. Você tem um perfume ou um batom, você faz até R$ 500 no dia, se você quiser, com um único produto.
É só você não ter o medo da venda, saber chegar na pessoa e oferecer para a pessoa algum benefício, né? Um batom, um creme, de repente, a pessoa está precisando daquilo, você chega na hora e leva aquele benefício. E hoje você não vende mais. Vendo. Eu gosto muito da venda. Não precisaria vender se fosse só para eu cadastrar pessoas, dá muito mais dinheiro. No princípio, não dá tanto. Só que você vai fazendo isso aqui que me traz liberdade financeira. É a rede, não é a vendas. A venda, a gente, na verdade, é autônomo, né? Quem vende. Porque se eu sair, eu tenho dinheiro. Se eu não sair, eu não tenho. Se amanhã ou depois eu ficar doente, se eu só tenho a vendas, eu não tenho meu salário. E a rede não, a rede me dá essa liberdade. Uhum. Então, eu tenho a minha liberdade financeira. Mas eu gosto muito das vendas e trago muitas pessoas para a rede, ensino todo mundo a vender, porque para mim, a principal missão é você ter uma renda extra. Você entra no marketing multinível, traz liberdade financeira rápida? Traz, mas para quem já tem uma certa experiência, para quem está entrando agora, não sabe de nada, é igual você, advogado. Você entra no primeiro ano de faculdade, você precisa de 4 a 5 anos para você sair advogando, ainda você tem estágio, você entra no seu primeiro emprego cru. E aqui também não é diferente. E é o que eu falo, para você ter liberdade financeira, você vai levar de 2 a 10 anos. Só que você conquista a sua liberdade financeira. Uhum. E essa liberdade financeira te proporciona a ter mais tempo livre e qualidade para a sua família, né? Com certeza. E para você mesma. Foi por isso, assim, que quando eu vi a primeira apresentação de um negócio multinível, eu falei, é isso que eu sempre sonhei para mim. Foi tudo que eu pedi para Deus. Poder viajar quando eu quisesse. Tanto é que eu nunca tive o sonho de ter aquela casa maravilhosa, aquela mansão. Quando eu era criança, eu falava para minha mãe, eu quero morar em hotel. Todo mês eu quero morar em um lugar diferente. Meu sonho sempre foi viajar muito. E aí depois eu casei e veio os filhos, então eu tive que mudar minha realidade. Só que eu continuo com essa vontade de viajar. Hoje meus filhos não estão tão pequenininhos mais. O Miguel tá com 13, a Vitória tá com 11, então tô ganhando mais liberdade. Mas quando os dois vieram, eu perdi assim meu chão, porque eu não estava acostumada. Não Aí estava preparada. eu não tá, isso eu não estava preparada. Aí me vem o Miguel, depois já veio a Vitória. E eu me vejo casada com 2 filhos e tendo que cuidar daqueles 2. E assim, eu não queria terceirizar a minha maternidade, eu queria realmente cuidar deles, eu queria levar eles na escola, no futebol. E aí, a hora que eu vi essa oportunidade, eu falei: é isso aqui que eu quero. Eu vou conseguir conciliar, vou ser mãe, vou ter meu dinheiro e vou correr atrás da minha liberdade financeira. E é assim que eu estou fazendo. Então, cada vez mais eu trabalho um pouco mais no marketing multinível. Não trabalho do jeito que eu ainda gostaria, de trabalhar pelo menos de 6 a 8 horas. Eu não faço isso. Eu trabalho de 2 a 4 horas Por dia. por dia, que é o tempo que eu consigo. E Então, com isso você tem uma certa liberdade financeira. me dá um ganho de mais ou menos pouco mais de 10. Tem mês que chega a 10, já teve mês que chegou muito mais. Então, esse ano o mercado deu uma caída para as vendas, porque eu complementava com as vendas, mas a rede me dá um ganho de 5 a 10 mil. Então você, com isso, se você quisesse ter uma vida mais Tranquila, tranquila, você poderia simplesmente trabalhar só com a rede só com a rede. e ficar, assim, por conta, né? Vamos colocar entre aspas, por conta de cuidar da sua família. Sim, eu viveria com a rede. Tipo, se eu não me importasse de ganhar em torno de 4 a 5 salários mínimos, eu ficaria em casa e trabalharia só com a rede. Mas quem faz marketing multinível sabe, se você fica em casa, você não conhece mais pessoas. E o nosso negócio é relacionamento. Então, as vendas abrem porta para muita coisa. Então, eu sempre preferi tá vendendo. E eu gosto. Então, para mim, não é sacrifício eu sair e fazer uma É uma venda. terapia para Para mim, é você. terapia. Sacrifício é ficar dentro de casa. Eu nunca gostei. E agora que meus filhos estão ficando maior, agora parece que eu estou voltando a respirar, agora que as coisas estão entrando no eixo, agora eu quero realmente fazer marketing multinível. Eu falo que até então eu brinquei, eu fiz amador, não fiz profissional. Mas eu estou me adaptando a fazer, e agora a era do digital, então chegou com tudo, né? Não estava preparada. Então, o vendedor, ele é muito rua. Agora tenho que É corpo adaptar a corpo, né? corpo a corpo. E hoje as coisas estão mudando.
Então eu tenho que aprender a fazer os dois. Sei fazer muito corpo a corpo. Só que para eu ter velocidade, eu preciso do digital. Então é tudo muito novo, a era do digital, mas é uma coisa que veio para agregar e assim, dar uma alavancada muito grande no nosso negócio. E no Brasil também é pouco conhecido, né? O marketing multinível. Não sei se você já entrevistou alguém aqui. Não, eu acho que é a primeira vez, né, Marta? É, de marketing multinível. É a primeira vez. Muitas pessoas acham que é pirâmide, muitas pessoas acham que é um negócio legal. Então tem realmente tem É porque pirâmide. fazem ligação com as criptomoedas, com os Sim, bitcoins, sim. né? Assim, eu vejo da seguinte forma: tem a minha irmã lá que também atua Uhum. com a Rinodê. Basicamente, vamos supor, você trabalha numa loja, você é o vendedor de uma loja. Aí você começa a vender, 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 aí o cara vai lá, o dono da loja te promove a subgerente. Aí você vira subgerente. Aí você vende também, mas aí você começa a ganhar 0,0 tanto do que o vendedor da loja vende. Aí você trabalha bem, você vira gerente da loja. Aí você já não vende tanto, porque você tem outras atribuições também, mas aí você ganha uma comissão melhor do que a do subgerente sobre a venda de todo mundo da loja. Basicamente é isso que acontece na Inodê, entendeu? Só que é de uma maneira mais escalada, mais escalável. Então você vai ganhar sobre o que todo mundo embaixo da sua cadeia está vendendo ou está comprando, porque também a Inodê também prega muito o consumo próprio dos produtos dela, né? Desde suplemento, pasta de dente e assim por diante. Estou Sim, falando alguma não, certo. bobagem? Tem suplemento, tem toda a linha de higiene, tem suplementação, perfumaria. Então, se a pessoa, mesmo que não tem nenhum dom para venda, quer entrar só para consumir com desconto, faz parte da minha organização. Eu vou ganhar um pouquinho, mas é um pouquinho de muito. Então, a gente De chega a ganhar. pouquinho em pouquinho É, você faz uma renda é mensal. difícil algumas pessoas entrar e entender isso, sim, porque de repente ela cadastra 3 pessoas e aí vem uns R$ 50, 40 de bônus e fala, mas é muito pouco. Mas é pouco porque você tem um pouquinho. Agora começa a multiplicar isso. Tem pessoas que ganham, né, líderes meus que ganham 600 mil por mês. Mas tem muitas pessoas abaixo dele. Então foi um trabalho que foi feito assim, e com muita velocidade. A pessoa já é profissional. Homem, né, mais empreendedor, então se dedicou horas para montar a organização dele, então tem um ganho bem maior. Então você tem que ter a clareza e a consciência de tudo tem o seu tempo, e você nunca se comparar com ninguém, não se comparar com nenhum líder, Se porque comparar consigo mesmo, né? saber por que que eu estou tendo resultado, como que eu estou me dedicando. Então, o resultado que eu tenho é pela minha dedicação. Então, tem que ter consciência e clareza disso, para de repente eu não deixar uma grande oportunidade para uma pequena. De repente, a pessoa vai lá e me oferece um salário de 10 mil. Só que eu vou trabalhar para o sonho da pessoa, eu não estou trabalhando para o meu. Hoje eu posso estar de 5 a 10 mil, só que eu estou trabalhando no meu sonho. Eu não estou dando meu tempo, né, para ninguém. É legal um salário no CLT? Sim, mas você vai trocar, né, o seu, 10 mil, ele vai te pagar 10 mil para você construir o sonho dele. E aqui não, aqui a gente sabe, quanto mais a gente trabalhar, a gente vai crescer e vai ter a sua própria organização. E É, vai isso, chegar. o seu trabalho hoje se resume basicamente ao quê? São as reuniões, como que funciona? Hoje, o meu trabalho, o que que eu faço? Eu trabalho com um grupo de clientes meus, de 300 clientes na minha carteira. Todo mês compra mais ou menos de 50 a 100 pessoas na minha rede. Então, desde batom, desde 50 a R$ 500, depende da pessoa. Então, eu trabalho com os meus clientes, então eu faço os dois. E na minha organização, a gente tem um sistema, na verdade. Se eu não quiser fazer nada com a minha organização e terceirizar, eu posso fazer isso. Mas não é saudável e nem indicado. Porque as pessoas precisam, né, do calor, de me conhecer, eu sempre estar presente. Então, 95 pessoas da minha organização eu não conheço pessoalmente. São pessoas que entrou através de uma outra pessoa que eu cadastrei, que nem faz mais o negócio. Uma que eu conheci na internet, me chamou, eu cadastrei, e de repente o negócio virou. E foi assim. Então, o que que eu faço? Eu dou um treinamento online, uma vez por semana. Tem um sistema, que também dá uma vez por semana.
tem a Rinodê, que ela dá 2 treinamentos a cada 15 dias, e a gente tem um aplicativo que chama Universidade Rinodê. Lá tem todos os treinamentos para a pessoa sair de Master, né, que é a primeira graduação, chegar em Imperial, que é a liberdade financeira. Então, se eu não quiser ter contato com ninguém, tipo, vou lá, me cadastro, só que eu não quero saber de ninguém no meu pé, eu quero ser dona realmente do meu negócio. Você é só seguir o passo a passo. Você vai lá na Universidade Rinodê, te ensina tudo. Desde montar equipe, a lidar com dinheiro, a gente tem todo tipo de treinamento, coach. Então, tem essa ferramenta. E a gente também tem o sistema. Eu sou do Sistema Gigantes. Então, eu faço parte do Sistema Gigantes. A Rinodê, ela é a empresa, só que aí os grandes líderes foram montando seu próprio sistema. E eu faço parte do Sistema Gigantes. Sistema Gigantes também. Então, a gente tem um treinamento, né? 2 vezes por semana. E tem um líder meu que tem 1 vez por semana e eu faço 1 vez por semana com minha rede. Uhum. E tudo online. E é 1 hora de treinamento. A gente fala que é um treinamento para Atualização. e aquecer os laços também. É a velha reunião de vendas. É isso mesmo. E aí um fala, né, como foi a semana, um conta uma coisa que deu super certo, um plano de vendas, um plano de ação, e aí todo mundo cria aquele momento, todo mundo coloca em prática. E é Uhum. muito gostoso, porque assim, é, entre eu sozinha, né, com minha cabeça, minhas ideias, aí vai entrando uma pessoa, tem mais ideia, e aí a gente vê, a gente tá com 2 organização. cabeças sempre pensam Aham. melhor do que uma, né? E é muito gostoso. Marketing multinível, porque você, a princípio, você entra só para ganhar dinheiro. Como é o nome do cara lá? Ai, da cara da Rinodê? O Sandro Rodrigues, Não, Eduardo Fraia, não. É um novo, mais novo. Ai, como é o nome dele, meu Deus? Não vou lembrar agora. É o lá que a minha irmã veio falando. Não vou lembrar agora, não adianta, sumiu. Quando some assim, daqui a porque pouco ó, o aparece. Sandro Rodrigues, ele é o diretor, né? Filho do dono lá, e o Eduardo Fraia, ele tá à frente do É um corporativo. imperial. É um cara que é um imperial. De que região que ele é? É de São Paulo. Aqui de São Paulo, tipo, tem o Lucas Battistoni. É esse aí. Então, eu sou da linha do Lucas Battistoni. É esse Então, aí, Lucas a gente é da Battistoni. mesma rede, É. eu e sua prima. Irmã. Irmã, É. o Lucas Battistoni, esse mês eu tive um treinamento na fábrica com ele. E ele falou: Ó, meu bônus no mês passado foi muito ruim, 620 mil. Nossa, Bônus foi dele. ruim, né? Muito ruim. Porque assim, se ela tem 100 pessoas Ele imagina, ele na tem rede milhões, né? dela, ele tem milhões. É Ele que tem- assim, eu acho uma coisa muito relevante dizer. Ninguém é bobinho. Sim, Claro que não. Não entra achando que ninguém é bobinho. Para você chegar no nível da Eli, vai levar um tempo. Ela tá há 6 sim. anos, né? 6 anos. 6 Eu anos. levei 4 anos para Talvez chegar a esse você nível. nunca chegue no nível de um Lucas Battistoni, porque o mercado era um quando ele começou, o mercado é outro, mas você pode chegar num resultado que seja bom para você e não seja inocente. A Rinodê, ela vende produtos bons. Eu uso produtos da Rinodê, a gente estava conversando Uhum. disso antes, né? Eu uso os produtos, a minha irmã usa os produtos, ela vende e etc, etc. São produtos bons, não tem nada de que manche a imagem da empresa. Mas o foco principal é marketing multinível. É você deixar de vender para passar a coordenar, entre aspas, pessoas que vendem, né? Na verdade, é fazer uma equipe, é quase É como uma fazer com equipe que de você vendas para torne, você, entendeu? com que você se torne dono da sua empresa e saia do operacional E vá. para coordenar os operários, né? Como se fosse uma fábrica, Na verdade, tecnicamente, É uma né? estrutura de venda simples, entendeu? Não tem Hum, segredo. Eu acho que, pelo menos, para mim, não tem, entendeu? É que as pessoas confundem muito a questão de terem as pessoas vendendo sobre a coordenação de uma outra pessoa, eles acham que eles estão dando dinheiro para ele, sim, é isso né? mesmo. É. Eles Muitas pensam pessoas isso, acham que que estão te a dando Rinodê dinheiro. estão injetando dinheiro. Eu falo, gente, não tem, isso é um trabalho construído. Eu sei que enquanto eu não ganho com a rede, eu preciso vender. Então, é a escolha que eu faço. Eu sei que eu vou ser autônoma, né? Eu entrei no mercado, né, para
para ter minha liberdade financeira, mas para eu ter liberdade financeira, eu tenho que ter muitas pessoas fazendo o que eu faço ou consumindo para eu ter essa liberdade. Enquanto isso, eu sei que eu preciso vender. Se eu não tenho um outro emprego, muitas pessoas têm, tá no mercado tradicional até hoje, e elas têm, então não vendem. Elas só cadastram, só que eu sei, eu não quero trabalhar no mercado tradicional. Então, para eu não trabalhar no mercado tradicional, enquanto o meu negócio tem meses que tá alto, tá baixo, porque acontece, o marketing multinível tem muito disso, eu tenho que vender. Então, eu tenho minha carteira de clientes, eu sempre quero todo mês estar aumentando um pouquinho. E eu falo aquilo, eu tenho um caderninho com capa de douradinha, que aquilo ali é minha lista de ouro, são meus clientes. Então, lá, e desses clientes também, muitos clientes se cadastram, consomem com desconto. Ali que eu estou cuidando do meu jardim. Então, primeiro eu tenho que cuidar do meu jardim para ir atrás de mais. Então, é como você disse, é uma organização. Independente se eu sou boa aqui, eu posso ser boa em qualquer outro lugar. Eu só tenho que entender que eu tenho que fazer o meu melhor, que eu vou ganhar de pouquinho, que eu preciso treinar as pessoas. Muitas pessoas chegam aqui muito, tipo assim, muito cru no mercado. Umas nunca trabalhou na vida, são donas de casa e não entende. Aí vê uma palestra de pessoas que ganham, tipo, Lux, ganham muito. Meu Deus, quando eu vou ganhar isso? Só que tem que saber que é um passo a passo, você precisa disso, daquilo. Você vai pagar o preço? Está disposta? Você está disposta a estudar? Porque de repente eu tenho muita vontade, só que eu não tenho informação que vai me levar lá. Então eu preciso tudo isso. É um conjunto, então, que eu preciso estudar, eu preciso estar disposta a aprender. E aí, quando chega, sabe, uma mulher assim, é muito legal, gente, muito legal, porque de repente você conversa, você dá muito treinamento. Já fiquei mais de 2 anos com uma única pessoa, para ela entender como que é o negócio, falar, ah, não, é desse jeito, aí começar a fazer. E reclamar muito, tipo, todo dia eu ter um tempinho para estar falando com aquela pessoa, explicando, e com um bebê. Você cadastra uma pessoa, você sabe que é um bebê. Você vai ensinar ela a falar, a gatinhar, a andar até ela ir sozinha. E muitas pessoas entram no marketing multinível para realmente fazer, só que aí descobre, né? Descobre, começa a fazer muito treinamento e montam empresas e são bem sucedidos e não estão não estão no mercado mais, no marketing multinível. Mas foi uma grande escola. De repente, se a gente não tivesse entrado, nunca Não tinha teria virado a aprendido. chavinha. E muitas mulheres que entram aqui também, do nada vira empreendedora, nunca trabalhou fora. Então é um mercado também muito bonito. Uhum. Você trabalha com o despertar das pessoas, né? Também, também. A Você gente tem acaba um programa. despertando as pessoas pro que elas têm de dom e pro que elas são capazes, né? Sim, a Inode tem um programa, chama Programa Pérolas. É só para mulheres. Então, tem muitas mulheres, é internacional. A Inode já está em 9 países. A gente vai abrir os Estados Unidos e Portugal esse ano ainda. E esse programa capacita todas as mulheres a ser empreendedoras. Então, esse é um despertar muito grande, realmente. É uma missão que faz marketing. Tem que fazer com amor. Você faz só com dinheiro, você não fica muito tempo na mesma empresa. Quem te paga melhor naquele tempo, você sai. Que assim, tá sempre mudando os planos de ganho. Então, você tem que entender como está a situação da empresa e continuar. Por exemplo, eu dificilmente eu seguiria para uma empresa, porque assim, normalmente as pessoas que seguem a empresa, elas se fiam àquele produto também, àquela Sim, marca, né? Elas passam a ser 100%. 100% 100%. aquela marca. Eu não faria isso, não é o meu perfil. Por exemplo, se eu fosse vender, eu ia ter. Eu conheci uma pessoa que era assim. Ela tinha uma sacola com Tinha tudo. todas as revistas Mas possíveis e eu tenho na imagináveis. minha organização pessoas que entram só para vender. Então, ela tem Renaudet, mas ela tem todas as outras Avon, marcas. Boticário, Sim, Natura, e ganha dinheiro com Christian todas. Grey, e assim vai, entendeu? E Demilos. ela ganha dinheiro com todas. Ah, eu não gosto de Renaudet, mas você tem outra marca. Mas ela Só tem para que, oferecer para o público é, dela, né? só que assim, ela definitivamente ela só quer ser vendedora. Ela não tem ambição de É, crescer na só que empresa. assim, como eu gosto, como eu tô na empresa para fazer marketing multinível, então eu escolhi. Porque é a empresa brasileira, porque já tem 33 anos de mercado, porque é um dos tipo das empresas mais sólidas em pagar bônus, é uma empresa familiar, então tem princípios, tem características que se agregam aos meus valores. Uhum. Então foi a empresa que eu escolhi. Então o que não dá é eu estar aqui um ano nessa, um ano na outra. Eu nunca vou ter credibilidade para construir um marketing multinível, tipo, uma organização. Porque eu sou uma pessoa que
Hoje, no momento, chegou uma empresa no Brasil. Eu nem sei se é pirâmide, porque tem isso também, viu, gente? Não é que tem produto que não é pirâmide. De repente, a pessoa tem um produto ali só de enganação. Então, chega aqui, principalmente quem é diamante. A gente fala que o diamante, assim, ganha mais ou menos bem, ainda não sabe tudo de marketing multinível, então é aquela presa fácil. Se você não estuda, muita gente chega ao diamante com 1 ano. Então, se você não estuda, não está blindado, qualquer um te leva. Se você está só pelo dinheiro. Aí, se você conhece a empresa, você está pela missão, gosta da empresa, gosta dos produtos, dificilmente você vai sair. Então, você vai continuar e vai construir, assim, sua organização mais sólida. E você falou que, assim, a missão da empresa, os princípios da empresa casaram muito com seus princípios, Uhum, né. E eu sei que você hoje está enfrentando um problema de saúde com a tua filha, sim, que graças a isso você pode dizer que graças a esse trabalho que você está desenvolvendo, você pode dedicar mais atenção para ela? com certeza. É isso mesmo. Eu trabalho de 2 a 4 horas, mas se eu não, tem dias que eu não posso trabalhar. Então, minha filha, graças a Deus, ela está no tratamento, já está tendo um resultado, mas ela foi diagnosticada com doença de Graves. Assim, é uma doença que tem controle, é autoimune, não tem cura, só que normalmente ela aparece de 20 a 40 anos numa mulher. A família do meu pai tem doença de Graves. Então, era para acabar, tipo, a 4ª geração daria em mim. Então, eu completei 40 anos, eu não tive doença de Graves. Assim, no ano que eu completei, eu falei, nossa, graças a Deus. Aí, do nada, minha filha começa a perder peso, que é um dos principais sintomas, né? E aí, eu fiz uma viagem, né? Teve um seminário da Rinode que foi no Rio. Eu fui, e quando a pessoa tem doença de Graves, tudo nela fica mais aflorado. E ela é muito apegada comigo. Aí eu cheguei, ela tava com minha roupa, ela dormia com minha roupa, ela não queria comer, Só para o pessoal se lembrar, quantos anos ela tem hoje? 11 anos. E aí ela estava muito grudada, eu achei muito estranho. E ela estava perdendo peso muito rápido. Eu fiquei 3 dias fora. Eu cheguei para ela, olhei no rosto, eu vi que ela estava muito magra. E assim, eu tinha perdido uma filha, uma tia, né, com essa doença. A princípio foi a doença, mas ela teve câncer, né, que levou ao óbito. E eu olhei assim, o sintoma, o rosto dela estava muito parecido, o olho ficou um pouco saltado. Ela estava muito parecida. E naquela hora, assim, gelou meu coração. Eu falei, não é possível que Vitória tá com doença de Graves. E eu lembro, assim, que eu tava super feliz, que eu não ia, tipo, não tava com esse diagnóstico. Aí levei no pediatra, informei para ele pediu, foi muito rápido. Com 9 dias eu descobri que ela tava com doença de Graves. Aí corri atrás, assim, foi muito abençoado todos os médicos, porque, ó, Deus foi agindo. Então, fui um que me indicou outro, assim, a gente foi nos melhores médicos. E aí, realmente, é doença de Graves. Ela é o primeiro caso com 11 anos aqui no Brasil. Nossa, O primeiro caso que os médicos conhecem. E aí, ela tá fazendo tratamento também, já voltou o peso, falta 4 quilos, então ela já ganhou dentro de 45 dias, tem tudo isso. E amanhã a gente vai no médico, eu acredito que ela vai continuar com o tratamento. Então, são 2 anos de tratamento. E, assim, eu tenho muita esperança que é uma doença que não tem cura. Só que, assim, eu tive vários diagnósticos incuráveis. E hoje eu tenho, é como se eu tivesse o vírus, não se manifestou, e eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com ela. E estou fazendo tratamento, e graças à Rinodê, eu estou cuidando dela. Tem dias que eu estou na loja que ela vê chuva, ela tá com muito medo. E ela fica apavorada. Se eu não correr para casa, ela fica assim, tremendo, toda branca, assim, dá até medo de desmaiar. E graças a essa oportunidade, a esse trabalho, eu consigo ter mais tempo para cuidar dela, cuidar do meu filho também, que querendo ou não, o filho que não está doente é o mais prejudicado, né? A gente vai deixando meio que eles de lado. Deixa de lado, né? Uhum, então assim, para o pessoal entender que tem jeito de você encontrar uma profissão que te traz, uma satisfação sim, pessoal e te proporciona cuidar da sua família, cuidar de Uma si certa mesma, liberdade, né? te sim, proporciona uma liberdade para ter aquele tempo disponível, né. com certeza. E eu encontrei a minha no marketing multinível, mas eu acredito que, nossa, quem quer sempre arruma um jeito para tudo. Então, tanto é para ter uma renda a mais,
para cuidar da sua família e não ficar 100% dependente do esposo naquele tempo também, né? Porque Uhum. passa tudo tão rápido. É um tempo que você tem que se dedicar. Então, se você pode se dedicar e arrumar um outro meio, e se aquilo te faz bem, também tem que fazer bem, né? Porque tem pessoas que tá tudo certo, não pode também se dedicar 100% à maternidade. Mas quem pode, é assim, eu super recomendo. Você se realiza se dedicando à maternidade. Hoje sim, nunca pensei que nunca Há um pensei. tempo atrás você não Não, pensava antes de ter assim. filho, jamais, assim. Hoje essa pessoa que eu me vejo, jamais, tipo, antes de casar, era improvável essa pessoa que eu sou hoje. Então, assim, Você sofreu uma metamorfose depois dos meu filhos. filho, assim, a hora que eu peguei meu filho no colo, acho que assim morreu uma pessoa, nasceu outra. Então, É assim, é bem assim mesmo. É, eu lembro a assim, a gente fica melhor até assim sem palavras, É, porque a porque é gente que é assim mesmo. mãe, a gente sabe que é qual que assim, é né? assim a melhor sensação na sua vida? A melhor sensação foi o dia que meu filho nasceu. Assim foi a coisa mais incrível. A hora que o médico dá, né, entrega, ele vem chorando, do nada ele te cheira e para. É uma coisa surreal, né? Aí eu falo, até hoje eu não esqueço, assim, foi a cena, aí eu falo, aquele dia morreu uma pessoa e nasceu outra. E eu falo, todos os meus motivos é pelos meus filhos. E a gente fala assim, mas você não pode pensar só nos meus filhos. Eu falei, eu sei que eu tenho o meu lado também, mas hoje, né, o meu bem maior O que te é, motiva a ser melhor, uma é melhor profissional, uma melhor mulher, melhor mãe, seus são filhos. eles, com certeza. E assim, essa doença da tua filha deve ter te assustado, né? Como que você conseguiu ressignificar isso, respirar fundo e falar, então, vamos É, lá. assusta até agora. Mas assim, eu acho que ter inteligência emocional é tudo. E foi uma coisa que eu aprendi aqui no marketing multinível, ter inteligência emocional, porque imagina lidar com 100, 300 mulheres. Gente, mulher é muito problemática. O ser mais problemático do mundo é mulher. É mulher, assim, não tem. Assim, eu sou casada, né? Eu vivo com homem, meu marido, eu sei que tem várias dificuldades com homem, mas igual mulher tem. A gente, assim, é o ser mais problemático, é muita coisa. A gente, do mesmo jeito que a gente é problemático, a gente resolve tudo. Uhum, Mas agora imagine você, líder de 100 mulheres, ela achando que você. As mulheres acham que a gente, tipo, da minha organização. Hoje não, hoje são muito parceiras. Mas no começo, quando elas entram sem conhecer o negócio, elas acham que a gente resolve tudo. Assim, a gente é mulher maravilha, e não é? A gente erra igual ela, a gente tem os medos que elas também têm. Então, isso aí foi me dando, sabe? Foi me trazendo uma inteligência emocional. E quando é com o filho da gente, realmente, os primeiros dias eu perdi o chão, e aí não tem mais o que fazer, né? A gente se questiona por quê, onde, como pegou, o que que eu fiz, se foi na alimentação, porque a doença autoimune, eu mesmo acho que é muito a alimentação. Só que, cara, não tem explicação. Explica pra gente o que que é a doença, especificamente, o que que ela, causa. como ela se manifesta e o que que ela causa no organismo da pessoa. Bom, doença autoimune é o seguinte, é o seu A de Graves, organismo, específica. é o seu organismo brigando contra você. Ele quer te matar, né? Ele quer matar, é igual câncer. Ele tem uma célula ruim lá que ele quer engolir as boas e quer dominar. Doença autoimune é a mesma coisa. Só que, diferentemente de um câncer, ela quer, tipo, ela vai lá no seu sistema de imunidade e você começa a ficar fraca. O que que a doença de Graves faz? Ela altera a tiroide, dá o hipertiroidismo, a perca de peso, ela afeta o coração, ela afeta a visão, fica com o olho saltado e vários outros, fígado, problema de fígado. Ela, no geral, vai pegando todos os órgãos, rins também da insuficiência renal, Então é uma coisa gradativa, ela vai é, afetando todos os todos os órgãos, órgãos todos se os não órgãos. fizer o tratamento, se não Se descobrir não a tempo. fizer, tem gente que descobre assim, já tá com muito problema no coração, que é assim, o que o médico tinha mais medo, que ela já tava com muito tremor. Você jogava uma folha de papel na mão, ela não conseguia ficar segurando, de tanto que ela tremia. E aí já afetou o olho e a tireoide dela. Então, foi duas coisas assim, agora ela tá fazendo tratamento com oftalmo. Tem uma promessa, assim, que fiquei muito feliz, que vai vir um medicamento no Brasil, agora em junho, que vai
controlar ou curar a doença, Uhum. que é a doença que não tem cura, a doença de Graves. Então, assim como outras doenças autoimunes. Eu tenho no sangue o núcleo reagente. Eu descobri depois, meu filho devia ter o quê? Uns 5 aninhos, ela devia ter 3. Eu descobri que eu tenho o núcleo reagente, ou seja, Você poderia desenvolver. qualquer momento eu posso desenvolver uma doença autoimune em mim. Independente, ou tiroide, é, doença de Graves também, que eu tinha muito medo de ser doença de Graves, porque tinha na família do meu pai. Só que assim, eu sempre cuidei muito da minha alimentação, eu cuido muito da minha cabeça, eu sei que tem horas que não dá, mas a princípio eu tomo muito cuidado para não me desenvolver. E ela, criança, eu não sei por que desenvolveu. Eu até falo pro médico, eu falei, doutor, que problema na cabeça ela tem, né? Assim, eu sempre estou presente, ela faz um monte, é uma criança ativa, faz várias atividades, é feliz, tipo, tem o pai e a mãe. A gente sempre tá com ela, tá viajando. Então é uma coisa que não tem explicação. Não tem, né? Eu acho que doença nenhuma tem qualquer. Assim, salvo aquelas assim que estão relacionadas diretamente com alimentação, ou com a obesidade, pressão, colesterol, alguns problemas de fígado, uma gastrite que está diretamente ligada à alimentação. eh, Esses outros tipos de doença, elas não dá para você explicar friamente como 2 e 2 são 4, entendeu? Sim. Eu acho que é algo muito além, entendeu? Óbvio, deve ter algum fundamento, sim, mas eu acho difícil explicar Não tem nesse contexto. explicação. Assim, me pegou de surpresa mesmo, porque assim, eu sempre cuidei muito da minha alimentação, achei Na que verdade, você tinha, assim, o receio de que fosse com você. Você comigo, nunca esperou que fosse com não, ela. nunca. E tipo assim, ela é totalmente diferente. Meu filho sempre ficava doentinho, ela nunca pegava nem resfriado. E de Dizem que repente, essas coisas também pulam uma geração, né? Eles, olho, questão de olho claro, essas coisas, pula uma geração, né? Para se manifestar. Eu já ouvi isso em algum lugar, não sei se é lenda. eu acredito muito nisso, porque assim, eu sei por conta das doenças que foi feito, vai tendo na família, então, realmente, tipo, até a quarta geração. Eu tive um diagnóstico há 5 anos atrás de ELA, esclerose lateral amniótica, não sei se vocês conhecem. Sim. Sim. Então, e era tipo assim, meu pai era quarta geração. Teve muito na família do meu pai, tipo, se alguém da família dele tivesse, continuava, e não teve. Eu tive Diagnóstico. esse diagnóstico, assim, esse realmente eu perdi o chão. Mas eu imagino, Eu eu perdi o chão, meus filhos fico eram até arrepiada pequenininhos, ouvindo um negócio desse. meus filhos eram pequenos, eu chorava. Menina, foi assim, o pior ano da minha vida. A gente vai ter uma convidada nossa que tem a ela, né? Ou Sim. ela, é a ela, né? Ela descobriu já Bem bem avançada a doença. avançado e adulta, né? Assim, É, prestes a se aposentar, né? porque normalmente eu descobri isso há 5 anos atrás, tinha 36 anos. Então, normalmente é com 50 e poucos. Eu até eu falei, gente, mas se fosse com 50, meus filhos pelo menos estavam criados. O médico falou que a estimativa de vida é de 2 a 5 anos. Depois Essa você nossa começa. convidada, ela está superando a expectativa de vida. Tá, e bravamente, Então eu graças a acredito que Deus. nem que Deus fez Ela um tem milagre. dificuldade de um Ela tem lado, é o dificuldade? lado esquerdo dela, né? Que ela tem dificuldade Eu motora. acho que é. Ela tem. Eu fiquei um ano achando que tinha, né? Ou se eu tinha, igual o médico falou, de repente você foi curada, fez. Eu não sei o que aconteceu. E eu não repeti mais o exame para saber se eu tenho ou não. Eu nunca mais quis me submeter ao exame. Então, o médico falou, um ano, né? Procurei o médico. Aí ele fez uns outros exames. Ele falou, os outros que você fez, você não tem nenhum indício dessa doença. Aí ele explicou. Sim, foi 3 horas a consulta. E ele falou assim, ó, de repente é o seu lado emocional, você está vivendo, abriu essa janela, você não tem a porta aberta. Ele falou, para a doença, tá? Você tem que estar a porta aberta. Então, para ela, a gente teria que, esses outros 2 exames que eu fiz, teria que dar positivo também. Então, deu um. Aí ele falou assim, você fica esperto no que está acontecendo, se conhece mais. Foi onde eu comecei A se cuidar a me mais. cuidar mais.
Aí, depois que eu descobri que eu não tinha ela, eu descobri que eu tava com tumor, um câncer de pele, tinha um tumor entre o olho e o nariz. Só que esse tumor foi por conta desse 1 ano que eu vivi. Foi estresse. Foi estresse. Aí o Foi médico falou assim: emocionante. você tem cuidado com sua pele? Eu falei, doutor, é o que eu mais faço, eu cuido muito do meu rosto. Ele falou, então, porque foi um câncer de pele que gerou isso. Aí ele fez o exame, eu falei, mas eu sei, porque eu passei esse período de muito estresse na minha vida, achando que eu ia morrer, que eu não ia andar. Eu falei, o pior não é morrer, o pior era o jeito que eu ia morrer. Uhum. Aí tirei, graças a Deus, não tive mais nada. Eu tenho um núcleo reagente, toda vez que eu faço exame de sangue, tem um núcleo reagente. Eu faço um tratamento natural, faço aquele tratamento do Dr. Coimbra até hoje, que é natural, faço autohemoterapia também, que é natural. E assim, tô vivendo minha vida, tento viver de um modo mais light, né? Mas depois da minha filha eu vi que a gente não tem controle sobre nada. Não tem. Não tem sobre nada. Então, o que eu tiver que passar, eu vou passar. O que vocês tiverem que passar, vai passar. Exatamente. Então, é a forma que a gente vai lidar com isso. Eu sou da opinião de que o dia que você nasce, o seu caminho está traçado. Mais ou menos. Eu sou dessa opinião. Eu acredito nisso. Eu acredito que o dia que você nasce, tem algumas coisas que podem interferir, mas eu acho que as principais coisas que acontecem na sua vida, elas são. Sim, eu acho assim que Já está escrito já. algumas coisas eu sei que eu tenho que passar, porque eu acredito que a gente vai melhorar, tem que melhorar. Mas eu não acredito que tudo está traçado. Eu acredito que se você faz o melhor, você planta o bem, você sempre vai colher o bem. Uhum. Vai ter algumas coisas de mal que refletem em você, sim, mas é o que eu estava até falando para Carla no caminho, né? Tem como eu plantar milho e colher feijão. Então, eu acredito muito nisso aí. Então, Uhum. muita coisa você tem que plantar muito bem para você saber o que você colher. Mas doença, eu acho que assim, a gente tem que passar algumas coisas aqui na vida. Tudo não é tão bom, né? Senão, que graça teria? Porque nossa vida Eu é acho feita que de a altos e gente tem que baixos, né? evoluir, né? Uhum. Não E teria às vezes evolução sem sofrimento, né? a gente não evolui se a gente não passar uns perrengues na vida. Não queria mais, nunca mais passar, foi esse diagnóstico que eu tive, foi assim, foi a pior fase realmente da minha vida. É uma coisa que eu nunca mais quero passar, mas tirando o resto, tudo é assim, Tudo até tem isso, jeito, né? até isso aí tem jeitos. Você viu? Porque foi o que o médico falou, de repente você até teve, ele falou, eu não descarto que você teve uma cura, porque muita gente tem esse diagnóstico como uma punição, não quer. E assim, foi 1 ano que eu orei muito, que eu acredito muito em oração, foi 1 ano que eu me conectei muito a Deus, que eu tentei arrumar muita coisa na minha vida que eu vi que não estava Legal. legal. Então, que eu parei para olhar para dentro de mim. Então, foi assim, foi muito importante esse ano da minha vida. Então, gente, assim, tá muito legal a história dali, mas o nosso tempo aqui é meio curtinho, né? É um pouquinho. É um pouquinho curto. A história dela é de muita superação, como eu disse. É impressionante. Quem vê esse tamaninho de pessoa não imagina o tanto que ela enfrenta, tanto que ela Exatamente. luta. E só serve para mostrar pra gente que tem jeito. Se você acreditar, se você fizer o seu melhor, se você for atrás, tem jeito, Tem que né? fazer por onde, né? Tem que fazer por onde. Eu ia falar. Te queria agradecer de fato a sua participação. Foi muito interessante o assunto, muito Despertador. despertador e me aguça muito o interesse, assim, né? Eu até me contive, porque senão eu falo demais. Mas a gente queria agradecer imensamente e o microfone está aberto para você dizer suas redes sociais, quem quiser te achar, como que te acha, e deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Gente, obrigada. Minha rede social, né, o Instagram é Eli Lira, com H. E a forma mais fácil de me achar mesmo é no Instagram. Eu estou sempre lá trabalhando, divulgando um pouquinho. E o que eu tenho que falar para vocês é que para tudo tem jeito, né? Quanto mais você acha que está tudo fechado, que não tem mais solução, vem ali uma luz e você sai de lá muito melhor do que você entrou. Obrigada, Li, mais uma Obrigada, vez. meninas. Obrigada, Marta. Obrigada, Prestem Dani. atenção, sigam aqui embaixo. A gente vai deixar a rede social dela em algum canto aqui no vídeo, tá? Pertinho dela, perto da gente, qualquer lugar.
segue lá, se inscreve no nosso canal, Se tá? Não se inscreve. esqueça. Pede os amigos, os vizinhos, os parentes para se inscreverem também, para ajudar a gente a crescer um pouquinho. Ajuda as titia aqui. Titia tá precisando de ajuda. Porque assim, tem tanta coisa que a gente fala aqui que, por exemplo, hoje pode ser que o assunto que ali trouxe não tenha não te toque em algum momento, ou não te tocou em algum momento, mas o seu vizinho pode estar passando por uma situação parecida com a dela. E o que ela trouxer aqui de estímulo e de pensamento positivo e de boas orientações até mesmo, pode ajudar esse seu coleguinha. E, de certa forma, você conhecer a história do outro é muito gratificante. Você sempre aprende com isso, né? Então, indica para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber das nossas notificações. Procura a gente lá nas redes sociais, @temjeitopodcast. E bora seguir a gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.